Oi pessoal, bom dia para vocês, tudo certinho? Aqui é o professor Bruno Oliveira. Estamos aqui hoje para avançar mais um pouco nos nossos estudos de direito administrativo. Trataremos hoje sobre o tema decretos. Ou o que são os decretos? No vídeo anterior, nós vimos que os decretos são um dos exemplos que nós temos de atos normativos. Mas hoje nós vamos adentrar um pouquinho mais nesse conceito decretos e ver como que as questões têm cobrado esse assunto, ok? Então, quando a gente fala de decretos, qual que é a primeira característica que nós temos que levar em conta? Temos que lembrar que os decretos, eles são atos privativos dos chefes do Poder Executivo. E quando eu falo chefe do Poder Executivo, eu estou falando de presidente, governadores, prefeitos. Esses atos privativos denominados decretos, eles têm um objetivo, que é dar fiel execução à lei. Então existe a lei e os decretos eles dão fiel execução a esta lei. Os decretos, eles possuem natureza geral e abstrata. Então eles não se aplicam de forma individual e não se aplicam a um fato concreto. Eles vão disciplinar atos de forma geral e também de forma abstrata. Conhecidos também como decretos executivos ou decretos regulamentares. Então, se em algumas provas vocês encontrarem a nomenclatura decreto executivo, decreto regulamentar, não se assustem, tá bom? Lembra que eu falei para vocês que são atos privativos dos chefes do Poder Executivo? Então veja, decretos executivos, aí vem esse nome, essa nomenclatura, decreto executivo. Nós temos ainda os decretos que são chamados de autônomos ou independentes. Esses decretos autônomos ou independentes, previstos na Constituição Federal lá no artigo 84, eles vão poder inovar na ordem jurídica, diferentemente dos decretos executivos. Então, as bancas adoram confundir o decreto autônomo do decreto executivo. O decreto autônomo, que está lá no artigo 84 da nossa Constituição, eles vão poder sim inovar no ordenamento jurídico, eles vão poder inovar, portanto, a ordem jurídica. E para que são editados esses decretos autônomos? Vejam, tratar de organização e funcionamento da administração federal, quando não implicar aumento de despesa, nem criação ou extinção de órgãos públicos, para extinção de funções ou cargos públicos quando vagos. Nesse caso, o decreto ele tem efeitos concretos, pois vai fazer a extinção de um cargo ou função específico. Então veja qual é o objetivo desses decretos autônomos. Percebam como que esse tema tem sido cobrado em prova. Primeira questão. O decreto é um ato administrativo destinado a prover situações gerais e individuais abstratamente previstas de modo expresso ou implícito na lei, de competência exclusiva dos chefes do Poder Executivo. Certo ou errado? Certo. Próxima. Os atos administrativos, classificados como decreto, são da competência exclusiva dos chefes do Executivo. Nós acabamos de ver quando a gente discutiu os decretos. Certa também. Terceira questão. Os decretos têm força jurídica própria, ou seja, vigoram por si mesmos como atos independentes, ao passo que os regulamentos são atos dependentes e, por isso, não têm força própria que os impulsione para a sua vigência. Então, essa questão trouxe o decreto e o regulamento e o que os diferenciam. Os regulamentos são atos dependentes e os decretos são independentes. Verdadeira questão. Próxima. O decreto federal é uma fonte primária do direito administrativo, haja visto seu caráter geral, abstrato e impessoal. Veja que essas são características precípuas dos decretos, né?
caráter geral, abstrato e impessoal, verdadeira também a questão. Então, no vídeo de hoje, nós vimos o que são os decretos. Espero que vocês tenham gostado, desejo a todos bons estudos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.